A entrevista do dia. Pronto. A nossa entrevista do dia hoje é com a doutora Márcia Pedrosa, né? Ela vai falar sobre mastologia. Amanhã é o Dia Nacional da Mamografia, né? Da mamografia. E você, mulher principalmente, deve estar atento aí aos cuidados. E sobre este assunto, a gente conversa e agora com a doutora Márcia. É um prazer recebê-la aqui no programa. Seja bem-vinda de novo, viu? Boa tarde, Cristiano. Eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês hoje. E nas vésperas do dia do mastologista, né, e da mamografia, é uma honra para mim estar aqui novamente. Exato. E foi exatamente por isso que nós convidamos a senhora. E eu gostaria que a senhora começasse falando qual a importância da mamografia. Isso. A mamografia é o exame de eleição, Cristiano, para rastreamento, né, e nos permite um diagnóstico mais precoce dessas pacientes, faz com que a gente faça um diagnóstico precoce, uma chance de cura maior para essas pacientes e diminuir em até 30% a mortalidade dessas pacientes. Então, para a gente, é o exame principal de rastreamento para os pacientes. Muito bem, doutora. E aí, quanto tempo a mulher deve estar fazendo este exame? A partir dos 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, todas as pacientes acima de 40 anos precisam fazer esse exame anualmente. Antes dos 40 anos, em alguns casos selecionados, naquelas pacientes que têm alguma mutação genética, história familiar, ou que tem alguma alteração que a gente precisa investigar. Uhum. Mas com exame de rastreamento para diagnóstico precoce apenas após os 40 anos. Como é que funciona a mamografia, doutora? Então, a mamografia é um método de imagem, que a paciente ela vai numa clínica de imagem e faz o exame das mamas. Ela precisa, né, tira o sutiã, ela é posicionada, né, numa máquina e a gente faz 2 imagens de incidência para fazer diagnóstico de nódulos, microcalcificações ou alterações na mama que possam ser sugestivas de lesões benignas, né, ou de câncer de mama. Esse problema é um problema que atinge apenas mulheres ou homens também? O homem deve fazer mamografia também? Também é acometido com câncer de mama, doutora? Excelente pergunta, Cristiano. Homem também tem câncer de mama, mas é muito mais raro. Então, enquanto o risco de uma paciente, de uma mulher ter câncer de mama é de 12%, né, no homem o risco é de apenas 1%. Né? Então, esse exame não é de eleição, não é escolhido para o homem estar fazendo frequentemente ou de rotina. O homem faz mamografia sim, mas só se ele tiver alguma alteração, algum nódulo palpável ou alguma alteração no mamilo, que seja sugestivo ou de um nódulo ou de um câncer de mama. E aí ele precisa realizar o exame, mas como rotina, como rastreamento, igual a mulher, não. A mulher, só para repetir a questão do tempo, a cada 6 meses é ideal? Qual o período, doutora? Não, uma vez por ano. As pacientes, como rastreamento, uma vez por ano. Algumas mulheres, às vezes, precisam realizar esses exames a cada 6 meses, mas são em casos específicos. Agora, existem aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso a esse serviço. Por exemplo, existem mulheres que, dependendo da condição financeira, faz de forma paga, o particular, que a gente chama, ou um convênio com o plano. No caso daquelas mulheres mais humildes, de classe média baixa, ela consegue encontrar esses exames no serviço público, no SUS, por exemplo? Consegue sim, Cristiano. Ela pode realizar esses exames no posto de saúde normal, ela é consultada por um clínico geral ou por um ginecologista que vai solicitar essa mamografia e encaminhar ela para algum serviço de imagem da prefeitura ou então nos hospitais terciários, onde tem o mastologista. E nas UPAs, que também é onde tem o atendimento primário dessas pacientes. Então, o segmento normal seria ela passar com um clínico geral ou com um ginecologista no posto de saúde. Se tiver alguma alteração nesse exame, ela ser encaminhada à UPA, que são as UPAs de especialidades, onde tem os mastologistas. E se a UPA não conseguir resolver, aí sim que ela encaminharia para o hospital terciário, onde tem o mastologista que vai tratar casos mais complexos. Nem sempre é isso que acontece. E aí, muitas vezes, acaba sobrecarregando, né, os hospitais terciários, que têm os especialistas, e às vezes atrasando ou dificultando o tratamento das pacientes que realmente têm câncer. Sim. Mas é sim encontrada a mamografia. E além disso, ainda tem esses caminhões, né, de mamografia,
que frequentemente a prefeitura coloca para realizar os exames, Uhum. e aí sempre ela tem um calendário que ela coloca nos canais da prefeitura, e aí tem as datas e os locais que esse caminhão vai estar passando para realizar a mamografia. É muito importante. E uma pergunta interessante aqui, doutora. Tem cura o câncer de mama? É possível identificar e tratar o câncer? Sim, tem cura sim. E aí a maioria das pacientes, né, ela tem uma chance de cura alta se feito o diagnóstico no estágio inicial. Então, por isso que a gente sempre está lembrando a importância da mamografia, que é o exame de rastreamento que permite a gente fazer um diagnóstico mais precoce dessas pacientes. Uhum. Além da mamografia que a gente fala para ter uma maior chance de cura, é ter hábitos de vida saudáveis. Então, recentemente, alguns artigos publicados já mostram que as pacientes que são sedentárias e que são obesas ou sobrepeso, ela tem um maior risco de ter câncer de mama. Então, quanto antes você tiver mudança de estilo de vida com exercícios físicos regulares e alimentação saudável, menor risco de câncer de mama você vai ter. E a gente sempre explica para aquelas pacientes que já tiveram diagnóstico de câncer de mama como é importante ela mudar os hábitos de vida dela para evitar uma recidiva daquele tumor. Uhum. O câncer de mama geralmente acomete mulheres de terceira idade ou na juventude é possível também sofrer com esse problema? O mais comum do câncer de mama é acometer as pacientes após os 60 anos. Mas atualmente a gente está cada vez fazendo um diagnóstico mais precoce em mulheres mais jovens. Então, quanto mais jovem essa paciente, maior o risco de ser uma mutação genética ou dela ter alguma história familiar importante, né? Ou, hoje em dia, a gente não sabe. Se a gente está fazendo um diagnóstico mais precoce porque a gente está fazendo os exames e os exames estão melhorando a qualidade, ou se por alguma mudança no estilo de vida mesmo, né? Como Sim. sedentarismo, obesidade, maior estresse. Então, tudo isso vai fazer com que tenha uma alteração celular e aí aumente o risco de ter o câncer de mama. Existe alguma espécie de trabalho ou de tratamento preventivo para evitar, por exemplo, ser acometida? Isso. O que a gente fala para evitar o câncer de mama é exatamente a mudança de hábito de vida, que é o exercício físico regular, a alimentação saudável, né, aliada aos exames de rastreamento. Então, a gente vai tentar diminuir o risco de câncer de mama com esses hábitos de vida mais saudáveis, né? Mas, além disso, fazer os exames de rastreamento. Porque tem paciente que faz tudo isso e tem câncer de mama? Tem. Mas a gente fazendo isso, a gente vai tentar evitar ter câncer de mama. E fazendo os exames anualmente de rastreamento, se por acaso você tiver o diagnóstico de um câncer de mama, vai ajudar você a ter o câncer de mama num estágio mais inicial e uma maior chance de cura e um menor risco de mortalidade. Doutora Márcia Pedrosa, quem quiser ter mais informações, mais dicas, qual a rede social? Então, o meu Instagram é o @DRA, de doutora, né? Márcia Pedrosa com S, tudo junto. Vamos repetir, @DRA Márcia Pedrosa com S, não é isso? Tudo junto, tudo minúsculo. Então, nós queremos agradecer a sua participação e até o próximo encontro, tá bom? Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, boa tarde a você. Conversamos, portanto, com a doutora Márcia Pedrosa, mastologista, falando sobre o Dia Nacional da Mamografia e também do mastologista, que acontece amanhã, sábado. Agora, 14h, na sequência.